Uma parábola é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade complexa. E falarei nesse vídeo sobre duas parábolas contadas por Jesus, a do filho pródigo e a da ovelha perdida. E será que há algum tipo de ligação entre essas duas parábolas? Bom, o fato é que existem muitas ovelhas perdidas. E são poucos os pastores que estão realmente preocupados em resgatar estas ovelhas. E em alguns casos, o que vemos não é nem a ovelha que se desgarra do rebanho, mas sim seus pastores que se sentem como as verdadeiras ovelhas prediletas e não dão a devida atenção e compaixão que deveriam ter com o seu rebanho. Portanto, será que alguns pastores estão sendo fiéis a Deus e fiéis às suas ovelhas? Vamos agora refletir sobre essas questões e se aprofundar na sabedoria que vem do alto, que é de Deus. E já peço humildemente para que você deixe o seu like no vídeo para ajudar a fortalecer este canal e fazer com que esse ministério continue a crescer para poder alcançar mais vidas. E não se esqueça de compartilhar, pois é tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sejam bem-vindos ao canal. A parábola do filho pródigo conta a história de um pai que possuía 2 filhos. E em certa altura da vida, o filho mais novo do homem pede ao pai a sua parte na herança e parte para terras distantes, gastando tudo que tem em pecados e perdições, e sem pensar no dia de amanhã. Mas quando o dinheiro da herança acaba, o filho começa a passar necessidades, e ele acaba voltando para casa frustrado, com fome e completamente arrependido do que fez. E a parábola da ovelha perdida conta que um homem, um pastor, que tinha 100 ovelhas, viu que uma estava faltando. Então ele deixou as outras 99 no campo só para procurar a sua ovelha perdida. E queridos irmãos e irmãs, de imediato já vou dizer a vocês, não confundam ovelha perdida com filho pródigo, como se fossem o mesmo exemplo, pois esses são 2 casos diferentes. Pois primeiramente, na parábola da ovelha, ela não tem noção do porquê se perdeu, e ela não sabe o caminho de volta. Portanto, o pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca da perdida. Já o filho pródigo sabe muito bem por que saiu e conhece perfeitamente o caminho de volta. Ele sabe quem é seu pai e sabe o que ele tem em sua casa. E tem muito filho pródigo querendo ser carregado no colo, apresentando feridas que ele mesmo procurou. E quando pecamos, meus irmãos, somos como o filho pródigo, que abandona o pai para desperdiçar a nossa vida. Pois o pecado nos destrói e acaba com as bênçãos que Deus nos dá. E por fim, o filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende de seus pecados, pedindo perdão a Deus. E assim como está escrito em João 10, do versículo 11, Jesus disse que Ele é o bom pastor, e nós somos suas ovelhas. Mas quando pecamos, nos afastamos de Deus e ficamos perdidos, assim como a ovelha da parábola. Sozinhos, não conseguiremos encontrar o caminho de volta. Por isso Jesus saiu em nosso encontro para nos salvar. Quando cremos nele, ele nos leva de volta para casa, nos leva para a presença de Deus.
Mas muitos hoje em dia, inclusive os religiosos, são exatamente como os fariseus. Pois os fariseus pensavam que somente quem tem a vida endireitada era digno da atenção de Deus. Mas a parábola da ovelha perdida nos mostrou que Deus também ama aqueles que pecaram e os quer de volta para Ele. E assim como o pastor da história saiu para procurar a sua ovelha, Deus vai em busca de quem está desviado, pois Ele quer salvar suas ovelhas perdidas. E enquanto os fariseus pensavam que eles eram justos e que não precisavam se arrepender, as pessoas que seguiam Jesus reconheciam seus pecados e se arrependiam. E Jesus valoriza muito mais o arrependimento do que as aparências, pois Ele veio para salvar quem está perdido e não para condenar. Pois veja o que o próprio Cristo disse aos fariseus e que está registrado em Mateus 9, dos versos 12 e 13. Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Meus amados, Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende. E Ele fica feliz quando seus filhos voltam para Ele. E a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se converte. Mas infelizmente, alguns pastores não estão muito preocupados com as suas ovelhas. Porque por vezes, uma ou outra ovelha acaba se afastando do seu rebanho, ou seja, se afastando da igreja. Ela acaba se desviando por algum motivo. Mas alguns pastores não se preocupam e nem procuram saber daquela ovelha. E muitas ovelhas estão assim, perdidas e precisando de ajuda. Estão fracas e doentes no mundo. Muitas estão precisando de uma palavra, de um conforto e de uma oração para poder voltar. Mas alguns pastores ignoram essa ovelha. Alguns pastores só querem encher as igrejas e ficam felizes quando conseguem mais e mais membros. Mas parece que o objetivo é somente para fins lucrativos. Alguns só pensam nas ofertas e nos dízimos. E esta não é a igreja que Cristo criou e formou. Não é esse o objetivo. Pois alguns pastores estão se esquecendo do principal, que é simplesmente cuidar do seu rebanho. E aquela ovelhinha que sempre estava ali presente e que sempre ajudou, Satanás pode ter afastado ela do rebanho. E agora ela pode estar perdida e sem forças para voltar. E o próprio Deus diz o seguinte em Jeremias 23, do verso 1 ao 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Meus irmãos, o mundo espiritual é muito difícil, pois o inimigo está a todo momento tentando nos desviar do caminho e do rebanho, para poder nos devorar. E se não estivermos em comunhão com Deus,
E se não houverem pastores dignos e preparados, as ovelhas poderão se desviar e se perder, e assim morrerão. Por isso, precisamos estar atentos para não cair na tentação, não cair no orgulho e nem na soberba. Todos precisamos estar atentos, sejam pastores, obreiros ou membros, pois nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros desse corpo. E todas as barreiras foram derrubadas para que fôssemos a igreja, o corpo de Cristo, pois um alto preço foi pago por nós. Por isso, ninguém deve dizer que ama Jesus, mas não gosta da igreja, pois Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E todos precisamos do Cristo. Ele é o elo de ligação entre todos os cristãos. E não importa quão diferentes sejam, nós estamos no mesmo barco, navegando por tribulações, mas rumo à salvação. E Jesus Cristo é a fonte de nossa vida. E Ele é e sempre será a nossa direção e a nossa inspiração. Glórias a Deus e aleluia! Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. E peço que vocês se inscrevam no canal, caso não forem inscritos, e compartilhem. Compartilhem com amigos, com familiares, em grupos de WhatsApp, de Facebook. Vamos espalhar a palavra. E que essa palavra possa chegar ao maior número de vidas possíveis. Precisamos resgatar almas para o Senhor. Precisamos ter atitude e mudar nossos hábitos. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, por toda a eternidade. Amém.